Pode recomendar levada aqui pra lá. Então tá, pode. É uma excelente opção também. E os momentos negativos foi o final do Goiano, né? Que eu acabei errando um pênalti. E foi o único pênalti que eu errei na minha carreira. Por incrível que pareça. Eles estavam interessados nele também. E acabou que eu pude ligar pra ele, falei. E ele não estava feliz lá, não estava satisfeito. E acabou que deu certo. E eu achei que ele faltou um pouco de eles fazer questão, sabe? Eles valorizaram tudo que eu tinha feito. E o Santos dá vontade de voltar pra trás, né? Mas você vê aquela escada daquele tamanho, você subiu, você fala, não vou descer isso aqui, né? Vou passar vergonha, né? Fala comigo, meu brabo. E aí, meu querido? Quanto tempo? Tranquilo não? Tô bem demais, você tá bem? Tudo em paz, graças a Deus. Arthurzinho, quando entra, a resenha já está online. Tá valendo Já tá valendo. Porque o convidado dessa vez, de carona, é mais que especial. Tô com ele, o craque do Aldiriá, é isso mesmo? É. Arthur isso. Rodrigues Rezende. Tamo junto. Tudo bem? Tudo na paz? Satisfação estar contigo aqui de novo, irmão. Que isso, Demais. honra toda minha. Preparado? Preparado. Tem que botar o cinto, né? Exatamente, sempre com segurança. Goiânia agora Eita, tem- esqueci que eu tô na reta. Tem câmera 360 pra Cara, todo lado, isso é né? verdade, por isso que eu boto a GoPro, porque se aplicar multa eu falo que eu não tava mexendo em nada. Pô, e aí, irmão, você tá bem? Como é que tá sendo essas férias aqui? Você consegue aproveitar muito a família? Bem, graças a Deus, né? Agora consigo, né? Porque minha família é aqui pertinho, né? Meus pais moram em Goiatuba, aqui perto. Tem família aqui em Goiânia também. Mas a Então, família é dá pra- parte da sua esposa ou você tem família sua aqui? mesmo? Tem uma família, tem uma tia aqui que mora aqui em Goiânia, mas é só minha tia mesmo que mora. A maior parte da família mora em Goiatuba mesmo, que é no interior. E a família da minha esposa mora aqui. Entendi, mas você tem casa aqui ainda? Você ainda tem alguma residência? Tem residência aqui, tem. Goiânia é bom demais, né? É bom, né? Não dá pra abandonar Goiânia, não. Mesmo do outro lado do mundo, você sente mas saudade daqui? Sente muita, tá louco. Sente saudade de uma pamonha, saudade de uma comidinha goiana aqui, é bom demais, tá? Aí sim. Mano, quando eu te entrevistei, foram quase 7 anos atrás. Outubro de 2018. Mudou muita coisa de lá pra cá na vida do Arthur? Muita coisa, né? 2018, ainda outubro de 2018, tem muitos anos, né? Já tinha 21 anos ainda, né? Então, de lá pra cá já mudou muita coisa. Profissionalmente, pessoalmente, é muita coisa, cara. Mudou em todas as formas, cara. Eu me sinto hoje outro, como profissional, como atleta, como pessoa, é outra pessoa, cara. Não tem como, né? 8 anos é muita coisa. É verdade. E agora tu é pai. Na época quando eu te entrevistei, você ainda tava namorando. Namorando? Namorando, né? Era. Agora com a Liz, né, que é minha filha, agora também depois que a gente é pai aí que muda mesmo a cabeça da gente, a pessoa não tem como mudar, né? Então você ainda não é pai, né? Ainda não, mano. Eu falo pra galera que vem aqui, que retorna, daquela galera que eu gravei do Jogão de Fera. Inclusive, editor, coloca um trechinho, por favor, dessa resenha, da última resenha com o Arthur. Foi inesquecível, né? Meu primeiro ano de profissional, eu já joguei a Série A, joguei contra os maiores clubes do Brasil, então foi um ano inesquecível. Jogamos aqui contra o Corinthians, contra o Internacional, jogamos fora contra o Palmeiras, contra o Santos, jogamos, sim, basicamente contra todos os times da Série A, né? Os times grandes a gente jogou tudo. Eu falo que daquela galera, só eu que não sou pai, pô. Todos os caras que eu tô entrevistando daquela época já são tudo aí, ó, casado, pai. E a minha vida tomou um caminho contrário, pô. Eu tô agora solteiraço. É mesmo, Goiânia, o cara tem que casar logo, porque senão ele só arruma problema pra cabeça, né? Não tem como. Exatamente, Arthur, exatamente. Essa dor de cabeça, né? Então, já essa hora vai chegar, isso vai ver. Amém. Na moral, agora eu tô concordando contigo. Eu tô doido pra minha hora chegar, você não tem noção. Quando chega filho, aí muda muito, muda a cabeça do cara, muda a vida do cara. Você deixa de pensar em você, né, pra pensar no seu filho, na sua filha. O primeiro pensamento da sua cabeça sempre vai ser ele, não tem como. E a Liz dá muito trabalho? Vai dar um trabalhinho, É? né? Nossa senhora, acho que minha esposa fala que ela puxou eu quando era criança, porque ela não para um minuto, é uma fumaça, mas é bom demais, cara, graças a Deus, é cheia de saúde, gosta de brincar, não corre, pula,
carreira. Porque na época quando a gente, da última vez, da entrevista, você era jogador do Santa. Mas assim, aí depois de lá você passou por Boa Vista, Guarani, Bahia, Ceará, Vila Nova, até ir para o mundo árabe. Queria primeiro falar da sua passagem no Bahia, porque tu chegou bem lá, pô. Tu chegou jogando titular, meteu gol, foi campeão estadual. Por que não teve uma sequência a mais? O que aconteceu lá no Bahia que acabou te impedindo que você tivesse essa continuidade na carreira? No Bahia foi uma situação assim que nem eu assim, não entendi no momento, mas a gente acha que tudo é Deus na frente, né? Então a gente confia só, porque realmente foi isso. Eu cheguei no Bahia e estava muito bem, a gente fez gol no clássico, nós fomos campeão baiano, só que na época foi quando deu a pandemia. E aí, logo quando iniciou a pandemia, eu acabei tendo uma lesãozinha lá, no início de uma lesãozinha, e acabou que eles tinham que me comprar também. Quando eu batesse uma meta. Você era do Boa Vista, né? Isso, eu estava emprestado, e aí eu batendo a meta, eles tinham que me comprar. E aí acabou que deu essa pandemia, e aí paralisou tudo, e aí eu não iria mais, não sabia como que ia ser, né? Ninguém sabia, na verdade, quando que ia voltar os jogos, quando que ia continuar o campeonato. E aí a gente ficou, tanto eles quanto eu, ficamos sem saber, né, como que seria o futuro, né, porque eu acho que eu tava próximo ali de bater a meta, e aí eles iriam ter que me comprar, mas ao mesmo tempo a gente não sabia quando que eu ia bater a meta, porque não tinha jogos, né. E aí acabou que vem crise financeira no clube, e aí eles também começaram a querer cortar salários, aquela questão que todos os clubes teve, né, de cortar salário por causa da pandemia, que não tinha mais renda e tudo mais. E aí eles pegaram e falaram, nós não sabemos se nós vamos conseguir te comprar, porque agora tivemos essa pandemia, tivemos essa crise financeira e vamos ter que cortar gastos, não sabemos como vai ser. Você pode às vezes continuar com a gente aqui, mas vamos ter que aguardar um momento que a gente vai ter financeiro para poder comprar, para você poder continuar jogando. E eu achei que ali faltou um pouco de eles fazer questão, sabe? Eles valorizaram tudo que eu tinha feito e o trabalho estava sendo bem feito e tudo mais. Também não fiquei muito satisfeito da forma que foi, e aí eu falei, não, eu prefiro aparecer outras propostas, né, para mim nesse momento poder sair. E eu acabei que falei, vou sair porque não me senti valorizado, sabe? E aí eu também tive a reunião com eles, e aí eu falei, não, também vocês querem, eles falaram pra mim, deixaram pra mim definir o que eu preferia. Eu falei assim, não, eu vou sair porque eu não achei da forma que eu fui valorizado. Eu acho que eu iria ficar um pouco ali congelado, sabe? Sim, encostado. Então eu falei, não, eu prefiro seguir, vou pra onde me valorizam. Tinha vários clubes na época me ligando pra mim ir, e eu acabei preferindo sair, cara. Mas eu acho que tudo isso foi devido à pandemia, sabe? Que realmente teve uma crise financeira, não julgo o clube, porque realmente eles tiveram que cortar gastos e que diminuíram o salário, fizeram negociações e tudo mais. Então foi mais pela pandemia, eu acho. Então acredito que tudo é vontade de Deus, né? Então eu só segui minha vida e acabei indo pro Guarani depois, que estava muito bem na época, e não me arrependo. Foi na época do Bahia que tu conheceu o Alisson? Foi na época do Bahia que eu joguei com o Alisson no Bahia. O Alisson era meu filho lá no Bahia. Pô, como é que era essa amizade de vocês? Porque o Alisson veio aqui, depois vocês conferem lá também, que teve de carona com o Alisson. Dessa amizade de vocês, que surgiu no Bahia e depois teve uma continuidade também no Vila Nova. Carlos, no Bahia acabou que a gente se aproximou muito no Bahia. Eu conheci ele lá e falavam que ele era meu filho lá, né? Que eu carregava ele sempre pra todo lado. E aí a gente ficou muito próximo. E aí acabou que eu saí depois, mas a gente se falava de vez em quando. E aí eu tava aqui no Bahia, minha esposa também ficou amiga da esposa dele. Eu tava aqui no Vila Nova quando eu vim pro Vila, e aí a gente jogou com eles Copa do Brasil contra o Bahia. E aí o pessoal do Vila tava interessado, tava querendo o jogador da posição dele e tudo mais. E eu peguei e falei, o Alisson vai ajudar a gente, pode trazer ele, que ele é muito bom jogador, então... Traz meu filho pra cá. Eles
estava interessado nele também, e acabou que eu pude ligar para ele, falei, ele não estava feliz lá, não estava satisfeito, e acabou que deu certo. Acabou que deu certo que ele veio para cá e a gente pôde jogar junto de novo aqui no Vila Nova. Fomos felizes aí um tempo. Pô, você fez um papel de excelente empresário, tá? Porque o torcedor do Vila vendo esse vídeo, ele vai pensar, olha isso, mano, Arthur Rezende jogou muito no Vila, ainda foi fundamental na vinda do Alisson. Mano, você tá novo ainda. Você pensa um dia, quem sabe, mexer já nessa área? Tipo assim, você já pensa lá na frente? Quero ser empresário. Ou então, sei lá, quer ser treinador? Se tu continuar no futebol mesmo, assim. Cara, acho que treinador, assim, nunca tive essa vontade de continuar no futebol, não. Ainda é cedo pra falar, mas pode ser que às vezes desse lado, assim, a gente possa pensar um dia, mas hoje ainda não cheguei a pensar, porque mais focado no futebol, ainda falta mais uns anos ainda de carreira. Muita coisa, pô. Então, deixar mais pra frente pra pensar sobre isso. Mas acredito que treinador é difícil, cara. Acho que eu não continuo dentro de clube, dentro do futebol, depois quando eu parar, não. Empresário, tu já tem um know-how. Você já conseguiu, pra você ver, você já conseguiu ajudar na negociação. Assim, a negociação é forte, né? Mas tu veio, ajudou o Alisson a vir pro Vila. Foi a única? Ou tu já conseguiu mexer o doce a ajudar os amigos, assim? Já tive várias indicações, né? E o futebol é muito pequeno, né, cara? O mundo do futebol. E todo mundo, a gente fala que todo mundo assim conhece todo mundo. Então tem muitos jogadores que antes de aceitar, de vir pro clube ou não, liga pra gente, pergunta se a gente já jogou no clube, pede opinião. Igual você falou, um rumo a gente já conhece já mais ou menos como que é. E quem sabe, né? Quando parar pode ser uma das possibilidades. Não deixar pra pensar isso mais pra frente. Pô, verdade. Mas a gente já bota lá, quando surgiu o Arthur empresário, já bota lá intermediação, Alisson. Essa aí já ficou pra história já. Pode colocar essa aí, que acabou que deu certo, né? Hoje o pessoal aí gosta muito dele. Fico feliz por ele aí também. E Arthur, falando do Vila Nova, já que a gente entrou nesse assunto, mano, primeiro, queria saber como foi sua chegada no Vila Nova. Porque assim, querendo ou não, você chega como um jogador revelado na base do Goiás. De certa forma, é uma pressão a mais? Foi uma pressão a mais pra você? Quando você chegou no Vila, você ter que mostrar ainda mais pra galera falar assim, pô, olha lá, tinha que tava vindo do rival, não vai render nada. Mas pelo contrário, né? Você foi muito melhor do que eu esperado. Sempre tem, né? Sempre tem já imaginava, mas já vim preparado. Tipo, dentro do clube que é o mais importante, eu fui muito bem recebido por todos. Não tinha essa discriminação, né? Não tinha essa... gostavam muito de mim, me valorizavam muito dentro do clube, eu me sentia muito bem dentro do clube. Então isso aí era o que mais importava, né? Então isso fez com que eu me sentisse bem, estava feliz ali, pudesse desempenhar, pudesse fazer bons jogos, né? Durante o tempo que eu fiquei por aí. Você jogou com o Dudu. Foi a melhor dupla de meio campo do Arthur na carreira? No Vila Nova foi, acho que casou muito bem ali na época, né? Na época o Dudu era muito bom jogador também, né? Acho que encaixou bem naquela fase ali. Acredito que sim, né? Lembrar só um pouco de memória dos outros parceiros, porque senão os outros ficam bravos. Então tem que lembrar, mas acho que sim, que o Dudu é um bom jogador, é uma pessoa também da melhor qualidade. Então a gente deu certo ali na época e ajudou bastante o Vila. Irmão, foram mais de 100 jogos com a camisa do Vila. A torcida do Vila, quando fala de você, tem muito carinho. Mas eu queria saber do Arthur, desses mais de 100 jogos, teve algum momento no Vila Nova que você lembra com carinho? Tipo assim, alguma recordação, algum momento que, quando fala de Vila Nova, é a primeira coisa que passa na tua cabeça? E queria saber também se tem alguma memória jogando com a camisa do Vila que tu gostaria de apagar. Você fala assim, mano, esse dia eu queria que não tivesse existido. Que eu guardo, cara, teve muitos momentos ali que é memorável, momento... Na verdade, a minha filha nasceu aqui quando eu estava no Vila Nova, então ela
nasceu e na 10 horas da manhã e eu fui pro jogo à tarde. Então eu acompanhei o nascimento dela na época e depois já saí, fui pro almoço no clube e já tínhamos jogo à tarde, estava numa fase muito importante ali e a gente acabou ganhando o jogo e eu pude dedicar a vitória para ela. Então foi um momento memorável porque foi o dia do nascimento dela e eu acabei depois saindo da maternidade e podendo ir pro jogo, jogar, a gente venceu. Depois um jogo importante que todas as famílias foram, se eu não me engano, foi um jogo contra agora eu não vou me lembrar bem. Vou te perdoar porque sua memória não é boa, você falou. Cruzeiro, algum clube na Série B e quando convidaram as famílias para ir, eu pude entrar com a minha esposa, com a minha família, com a minha filha e ela era recém-nascida, acho que se eu não me engano tinha 3 meses. Caralho, então, 3 meses, moleque, já tava pra jogo. Então foram momentos memoráveis, né? E os momentos negativos foi o final do Goiano, né? Que eu acabei errando um pênalti. E foi o único pênalti que eu errei na minha carreira, por incrível que pareça. O momento ali foi um momento muito difícil. Então foi um momento que eu queria que fosse para apagar, seria esse momento. Mas de resto foi a maior parte foi alegria, foi boas memórias. Tu pensa em voltar pra cá? Falou, não só pro Vila, mas sei lá, pra Goiânia, pro Brasil? Sempre pensa, né? O Brasil, a gente às vezes sente saudade, às vezes um pouco dessa paixão de torcedor, até dessa cobrança, às vezes, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, né? Que calor, né, humano, a gente sente um pouco de saudade, então a gente sempre tem na mente se quando vai voltar, se pensa em voltar ou não, então, mas penso sim, ainda mais porque sou daqui moro hoje, resido em Goiânia, então a gente sempre pensa em estar voltando para Goiânia, ou seja, pro Brasil, porque é diferente, o futebol é diferente, e aí acaba a gente sentindo falta e querendo voltar. Assim. A gente ainda vai falar muito lá do futebol árabe, mas também falando um pouco da sua passagem pelo Ceará. Quando eu te entrevistei em 2018, você jogava no Santa, você falou sobre jogar a Copa do Nordeste, né? Que era, em tese, é mais importante que muitos estaduais lá no Nordeste. Quer dizer, em tese não, né? Eu acho que é mais importante que qualquer estadual lá. E tu jogou pelo Ceará e teve a oportunidade de ser campeão. Vivenciando isso tudo, foi diferente mesmo? Com certeza, cara, muito diferente. É uma das coisas que acho que vai ficar marcado sem dúvida na minha memória para toda a minha carreira. É diferente. O principal campeonato do Nordeste, né? Então tem clubes grandes da Série A, clubes grandes da Série B, então é um campeonato muito importante, né? Da região ali é o mais importante e durante a minha passagem pro Ceará pude ter esse privilégio de ser campeão da Copa do Nordeste, fui na seleção do campeonato, então foi muito bom essa passagem, esse título, porque foram grandes jogos com 60 mil pessoas no estádio, com festas que é impossível não lembrar, né? Então foram momentos marcantes e muito felizes ali no Ceará também. Tu achou melhor morar em Recife ou lá no Ceará? Cara, eu gostei mais de morar no Ceará. Tu aproveitou muito o Beach Park? Cara, eu fui algumas vezes. Eu morava bem pertinho ali, morava 5 minutos. Então às vezes quando tinha folga eu sempre ia ali um pouco, com a família, podia ir com a família. Então foi muito bom, gostei bastante de morar ali. Pô, tu desceu no Insano? Desci. Bom, né? Insano, bom, né? Demais. Caralho. É muito insano mesmo. É muito insano. O que gelou mais quando tu entra em campo numa partida importante ou na hora que tu olhou de cima, você falou assim, caralho, tô vendo a cidade toda daqui no momento em que tu vai descer no Insano? O que gelou mais na tua barriga? Cara, o Insano dá um pouquinho de medo, né? A torcida, o jogo dá um pouquinho de
de ansiedade, mas dá vontade de jogar, né? De começar o jogo. O Santos dá vontade de voltar pra trás, né? Mas você vê aquela escada daquele tamanho que você subiu, você fala, não vou descer isso aqui, né? Vou passar vergonha, né? Pô, exatamente isso que eu ia falar. Vai e desce que passa rapidão também. É, bom demais. Assim, irmão, você tá lá na Arábia desde o quê? 2023? Eu tô na Arábia desde 2023, isso. Você foi primeiro pro Alcolod? Alcolod, assim que fala? É, Alcoluto. Alcoluto? É. Como é que foi essa ida pra lá? Tipo assim, o que te motivou a ir? Além, sei lá, você chegou a trocar ideia com sua esposa pra ir? O que me motivou a ir foi mais o lado financeiro, né? Tá, imaginei. Tava lá no Ceará na época e tava gostando do clube, da cidade e tudo mais. Só que aí acabou que pintou essa situação, já tinha tido 2 situações pra ir pra fora antes, inclusive antes de ir pro Ceará, quando eu tava aqui no Vila. Só que eu não fui porque minha filha também tava pra nascer, depois tinha acabado de nascer. E aí a gente optou por não ir. E aí a gente achou que era o momento de ir, que era importante pra mim, pra minha família, pro nosso futuro. Como o país também tava numa fase, uma crescente muito grande, né, no mundo do futebol, mundialmente, né, esses grandes jogadores indo pra lá, a gente achou que era o momento certo e aí a gente optou por ir pra fora. Pô, foi só fase artilheira lá, né? Foi, acho que eu fiz na primeira temporada, a adaptação foi muito boa. Pude fazer, acho que eu fiz 9 gols. Ô, que isso? Tava jogando de 10 ou de 9, quer dizer? Não, tava jogando de 8. Ô, louco, é? Tu batia falta, escanteio, bola parada, tudo? Tudo, era. Mas foi muito bom. Pude fazer 9 gols, dar 8 assistências. Porra! E o time a fazer a melhor campanha na sua história e foi muito boa a adaptação. Apesar das dificuldades fora de campo, que fora de campo a adaptação é muito mais difícil do que dentro de campo, eu falo. Às vezes você sai de um país completamente diferente, né? Pra você acostumar lá fora, porque o Brasil é muito bom, cara. A qualidade de vida no Brasil claro que tem os pontos negativos, que é perigo, segurança não é tão boa, mas pra viver a qualidade de vida no Brasil é muito boa. Então você vai lá pra fora, é uma cultura totalmente diferente, uma vida totalmente diferente, né? Então, mas com a família é mais fácil de adaptação a gente passa por cima disso tudo aí e graças a Deus foi muito bom. O que tu sente mais saudade quando você tá lá? Sente saudade aqui? Você fala assim, putz, se pudesse levar alguma coisa do Brasil, eu levaria isso. É só uma coisa, é muito difícil, cara. Às vezes você sente saudade da família, dos amigos, aí você sente saudade da comida, que é muito diferente. Então acho que os principais são esses, né? Família, amigos, comida, sente bastante falta. Pô, mas o que tem bom lá de culinária? Tipo assim, o que tu recomenda pra quem tá indo pra lá? O Arthur Rezende indica algum amigo pra ir pra lá e fala assim, irmão, se tu for pra lá, tu tem que ir nesse lugar e comer isso aqui. Tem que recomendar alguma coisa mesmo? Pode recomendar levada aqui pra lá? Então tá, pode. É uma excelente opção também. Mas assim, não sei se vai passar na alfândega, mas... porque quando eu fui eu levava feijão, né, daqui, né, porque lá não tem, o arroz a gente ainda consegue achar lá, mas o feijão, por exemplo, não tem, né? Lá tem só o feijão preto, o feijão daqui mesmo, que é o que eu, por exemplo, eu gosto, não tem, sempre levava feijão, sazon, esses temperozinhos que tem por aqui, a gente sempre levava. Mas uma coisa específica assim, é difícil de falar, porque a comida típica deles lá é muito diferente, o gosto é muito diferente. Então, tem muita gente que adapta, fala assim, eu gosto, que gosta de conhecer coisas culturais, né, cultura de outros países. Eu, particularmente, questão de tempero, essas coisas assim, não gostei, mas sempre tem vários restaurantes lá e aí os restaurantes são internacionais, então você tem risoto, você tem a mesma comida que você tem aqui, você consegue encontrar nesses restaurantes lá, então isso é mais tranquilo e em casa também dá pra fazer coisa bem parecida com aqui, então questão de alimentação a gente acaba adaptando por isso, mas a comida árabe que eles falam daqui
que você vai ali comer um quibe, uma coisa é totalmente diferente. Caralho, não tem isso lá. Não, sim. Tem, mas o tempero é diferente. É diferente, o tempero é diferente. Não é comida árabe, não é árabe mesmo. A comida árabe é outra coisa. Eu prefiro o quibe aqui, é muito mais gostoso do que a comida árabe de lá. Pô, tem perigo de eu estar vendo o Cazé reagindo àquela parada do aeroporto lá, não, e você sendo barrado porque tá levando feijão daqui, não tem não, né? Não, é liberado, não, né? É liberado, esse cara libera. Entendi. Lá tu é tratado como sheik? Sheik Rezende? Não? Lá eles tratam a gente muito bem, eles gostam muito do brasileiro, gostam muito do jogador estrangeiro, eles tratam a gente muito bem, o pessoal pra eles é novidade, né? Depende muito de onde você mora também, né? Às vezes é um lugar menor, uma cidade menor, eles ainda te olham assim meio diferente, porque sabe que é uma cultura diferente, até uma religião diferente. Mas nas cidades grandes, nas cidades maiores, muitos já admiram, já acham bom, porque estão querendo fazer o país um país turista, né? Atrair turista, atrair gente de fora. O país está crescendo muito por causa do futebol. Tu saiu do Alcolud e foi pro Aldiriá. Foi... O Cuflora teve papel importante nisso? Acho que teve, assim, teve um pouco sim, né, porque o treinador de antes, mas o clube entrou em contato comigo antes de fechar com ele. Entendi. O clube já tinha um interesse já, e aí acabou que casou também, teve interesse nele, no treinador, e então acaba que teve um papel importante também, isso aí. Tu joga lá no Aldiriá com o Marega. Como é que é jogar com um craque daquele? Fica mais fácil o futebol? Fica, né? Se eu não me engano, ele fez mais de 20 gols na temporada. Então, um cara que não vai falar do currículo dele, não tem como, né? Mais de 5 anos, contrato no Porto. Foi muito bom e não só dentro de campo também, a gente fez uma amizade muito boa lá. Um cara muito bem, uma pessoa humilde, um cara espetacular, então foi uma experiência muito boa jogar com ele, tanto em campo, né, que às vezes tocava a bola pra ele resolvia já, né? Por isso que tu tem muita assistência. Agora tá fácil, pô. Tanto dentro de campo, tanto fora de campo, a amizade foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Ele fala português, né? Fala português porque ele ficou muito tempo no Porto, né, de Portugal, então ele já fala bem português. Ele é francês com dupla nacionalidade, né? Sempre morou na França. Então ele fala francês, fala português porque ele jogou no Porto, ficou muito tempo em Portugal, né? Aprendeu português só que hoje ele mora nos Emirados Árabes, né? Que é em Dubai. Pô, então lá no elenco que fala português, assim, além de vocês dois, tem mais algum, sei lá, português, brasileiro? Pô, tem um atacante lá que veio do Hans, o cabo-verdiano lá, como é que é o nome dele? O Tavares? O Tavares, Ele fala português também. Fala português também, porque Cabo Verde também falam português, né? Então, ele também falava português, né? Porque ele é de Cabo Verde, jogou também em grandes clubes na França, lá na Arábia Saudita também ele foi campeão da Copa do Rei já há alguns anos. Então ele tem o pessoal do país lá admira muito ele tem muita moral no país. E o outro estrangeiro também, ele é espanhol, que é o Dembélé, ele é espanhol, mas também, como é espanhol, é um pouco parecido, né, com o português, ele acabou jogando com muitos brasileiros, também fala bem português, então nós os estrangeiros lá, todo mundo falava bem português, a gente se comunicava bem, foi uma relação muito boa lá. Então os nossos jogadores, acabou que o treinador também é português, então acabou que casou isso aí, deu muito certo. E Arthur, antes de eu te deixar na sua casa, abre o porta-luva aí, por favor. Pega esse copinho aí. Presentinho. Aí sim, hein? Presentinho, porque da época do Descentralizados, tu passou lá no Jogo Antifera, dessa moral, com forma de agradecimento por todos esses anos de amizade e de confiança também, pô, porque tá voltando aqui pra mim também é uma honra e queria te agradecer demais por todo esse tempo. E antes de eu te deixar na sua casa, queria saber, tu vai continuar lá? Quais são seus planos? Você tem contrato até quando? Pensa em voltar em breve? Como é que tá a vida do Arthur? Obrigado aí, achei
massa, da hora. Guardar com carinho, é um prazer. E eu ainda não tenho nada definido, pra falar a verdade pra você. Meu contrato com o clube lá acaba agora, essa semana. Então ainda não defini nada. Tem algumas situações pra mim voltar pra lá, pra fora. Já teve alguns interesses, situações aqui do Brasil também. Mas ainda não defini nada. Vou esperar mais alguns dias, né? Porque a janela abre só no mês que vem. Pra poder estar definindo o que é melhor pra mim. Mãozinho, obrigado, de verdade. Obrigado mais uma vez aí. Gostou? Foi Gostei. Divertido? Foi diferente? Foi da hora. Tô dando uma voltinha pra matar a saudade de Goiânia. Pô, também. é bom, né? É bom, eu gosto pra caralho daqui. Essa é boa. Obrigado, irmão, sucesso pra você. Sabe que você pode contar comigo sempre. Se tiver novidade, conta com a gente aí, estamos sempre dispostos a ajudar. Antes de você descer do carro, olha pra câmera e peça pra galera deixar o like e a inscrição no canal do Pimenta. Deixa o like e se inscreva lá no canal do Pimenta. O homem é fenômeno, é brabo. Tamo junto. É isso. O cara deu papo. Faça então o que ele, o Sheik Rezende, pediu. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva para mais convidados sensacionais como Arthur Rezende. Fechou? Tamo junto e é nóis. Mozinho, agora olha pra câmera e faz uma pose só pra eu tirar um print. Mostra o copinho. Aí, valeu! Fechou? Porra!